Tudo certo? Podemos? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos ajustando aqui luz, ajustando pauta. Então, a gente veio aqui hoje bater um papo com vocês, não é, meu bem? É, um bate-papo diverso sobre espiritualidade, sobre vivendo entre dois mundos, o físico e o espiritual. Né, Giovana? Então a gente veio aqui para poder trazer para vocês que estão aí procurando, fazendo a busca do que vocês têm que aprender, identificar um pouco do despertar que está acontecendo com vocês. A gente gostaria que vocês, né, tem que pedir para todo mundo, como todo mundo pede, não esquece de dar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal, que isso é importante, que a gente sempre quer trazer aqui para vocês conteúdos com, como se diz, com credibilidade, com pesquisa, com os nossos estudos, trazendo aqui para vocês um pouquinho do que é o despertar. Eu e o Arthur, a gente não é dono da razão, a gente gosta sempre de deixar isso bem claro para vocês. E essas lives que a gente está fazendo é justamente para isso, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de vocês e vocês conhecerem um pouquinho dos nossos conteúdos. Hoje a gente vai falar sobre viver entre dois mundos, que é o que a gente faz hoje. Quando você deita e dorme, você parte para uma outra dimensão, né? E de lá para cá a gente tem várias experiências, mas tem horas que você tem consciência delas e outras horas não. Então nós vamos falar hoje sobre sonhos vívidos, que são também conhecidos como sonhos lúcidos, viagem astral, porque isso daí vai te acessar e vai fazer você entender o que é estar entre dois mundos, né, Arthur? E o importante, né, também além do que a Giovana está falando, você tem que aprender também a se proteger, né? Como que você vai se proteger, como que você vai se blindar, porque senão você acaba sendo pego lá no plano espiritual, você acaba se contaminando, você acaba sendo sugado energeticamente, e aí você precisa aprender a como que você se protege. A gente vai passar algumas técnicas, algumas sistemas, algumas formas para que você se sinta bem, para que você se proteja, para que você não seja sugado energeticamente enquanto você dorme, e também sugado energeticamente por pessoas também, né? Não só no plano espiritual, não só os desencarnados que sugam energia da gente, né? Os vampiros, né? Aquela famosa vampirização que todo mundo conhece, mas também a gente tem os vampiros vivos, né, Giovana? Que também sugam muita energia da pessoa, que são, às vezes, as pessoas no próprio trabalho. Você tem um colega de trabalho lá que é um vampiro encarnado, né? Colega de trabalho, próprio familiar. Se você tá com muitas desavenças em casa, não tem como você não acessar uma egrégora negativa. Não tem como. Se você não está em paz, em harmonia, se o seu lar não está em paz e harmonia, o seu trabalho não está em paz e harmonia, não tem como você viver em paz e harmonia. Você concorda comigo? Então, assim, como a gente vive entre os dois mundos, nós temos que cuidar dos dois mundos. Todas as vezes que eu sento com um paciente, eu sempre pergunto para ele e eu falo: quantas vezes você toma um banho de ervas? Quantas vezes você faz uma limpeza no seu campo? Qual o tratamento energético que você faz para alinhar os seus chakras, né? Aí chega o paciente e fala assim para mim: nossa, eu acho que eu fiz. Uma vez eu fui tomar passe. Então é sobre isso que a gente quer falar com vocês, a importância de trazer esse cuidado para o dia a dia. Por quê? O seu ambiente é energia. Tudo é energia, gente. Tudo é energia, tudo é átomo. Então, como tudo é átomo, em frequências diferentes, as portas, as paredes, a cama que você dorme, como que está ali, impregnado? Isso eu estou falando do físico. Mas, como é energia, como que não está no lado energético? Aí você deita na cama, começa a sentir as coisas te picar, te coçar. Você olha, não tenho formiga, não tenho nada. Aquela insônia, né? Insônia. Então você começa a ter alguns sintomas que começa a ter um desequilíbrio onde? No teu físico. Você acorda mal, você fica de mau humor, você fica irritado, você vai trabalhar naquele estado, cansado, né? Vai falar com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, você já começa a dar pancada. Né? Pancada que eu falo é tipo assim, respostas atravessada, Isso tudo gera o quê? Uma desarmonia no lar. Gerou uma desarmonia no lar, seu campo, óbvio, já está afetado. Você já está afetando outros campos. Você afeta o campo
da sua esposa, você afeta o campo do seu irmão, se você vive com ele, você afeta o campo de quem trabalha com você, porque nós temos um campo eletromagnético, certo? Você não vê, gente, vocês não enxergam. Lógico que nós temos alguns sensitivos que batem na pessoa e vê esse campo. Aí vê ali as rupturas, as travas astrais, os encostos, vê tudo. É o meu caso, não vejo todas as vezes, mas eu sinto. Sinto o cheiro, né, meu bem? Gente, a gente vai em hospital. O único lugar que não dá para evitar muito, né, Arthur? É hospital, porque lá já é o caos. Lá tem vários desencarnes, várias pessoas com problemas de saúde. Então, já é um campo. Então, médico, você que é médico, se cuida. Porque é muito importante. Verdade. Você é drenado, sugado já pela sua profissão. É uma profissão maravilhosa, uma profissão linda. Eu gostaria de ter o dom de ser médica, mas eu não sou. Mas tem um pequeno problema, né? Como tem muita gente doente no local, o que acontece? A pessoa, quando chega ao estado de ficar doente, o campo energético dela já está totalmente contaminado, totalmente desequilibrado, os chakras estão totalmente desequilibrados, ela já está com uma malha negativa gigantesca em volta, então onde vai passando vai contaminando o imóvel, a casa da pessoa deve estar totalmente contaminada energeticamente. Então imagina o hospital como que é, também energeticamente, para aquele circular de muitas pessoas durante o dia, e quanto maior o hospital, maior o local, né? Porque ninguém vai pro... Gente, sofrendo, vamos ser bem sinceros. A gente só vai pro hospital com alegria para duas coisas. Que a gente vai feliz da vida, mas vai com medo também, porque não deixa de ser uma apreensão, em duas situações. Em maternidade, mas até a gente ver a carinha do neném e da mãe, tudo ok, todo mundo já tem tensão, o quê? Né? Tem a tensão energética, já tem aquela tensão. Por mais que tenha desenrolado tudo bem na gravidez, tudo pode ser uma surpresa. E às vezes uma surpresa fatal. E a gente fica com medo disso. Mas aí a hora que vem o bebezinho, tudo bem, lindo, maravilhoso, vira aquela festa, aquela harmonia. Beleza. Foi pro hospital, porque vem uma vida, a gente vai celebrar. Outra opção da gente ir para o hospital, querendo ir para o hospital, é quando a gente vai fazer algum procedimento estético mais invasivo. Você vai lá colocar um silicone, você vai lá fazer uma lipoaspiração, vai fazer uma correção. Aí você está tão feliz também por estar fazendo, mas também não deixa o quê? É um lugar mais específico também, né? Gente, eu tô com tosse, vocês me perdoam. Mas aqui, ó, a gente vai bater papo, a gente é super natural, eu não quero nada engessado. Eu, tipo assim, sou gaguejada, daqui a pouco eu falo assim, eu vou lá no banheiro e já volto, entendeu? Para poder a gente ter esse bate-papo bem espontâneo mesmo. Por quê? Porque a gente quer interação. Mas voltando, a segunda opção é quando você vai fazer um procedimento estético e você tá ali cheio de alegria porque você conseguiu agendar, pagar a sua cirurgia, porque você sabe que vai ficar o quê? Melhor, mas não deixa de gerar também uma energia de preocupação. Ai, meu Deus, porque a gente sabe que tem procedimentos, muitos, dezenas, milhares dão super certo, mas tem aqueles que dão errado. E a gente tem medo de entrar e não sair, né, gente? Todo mundo tem esse receio. Todo mundo. Tirando essas duas situações que eu me recordo agora, se tiver mais alguma aí, vocês podem comentar aí. Pode ser. E se o Arthur lembrar alguma... Por quê? Porque a gente sentou aqui espontâneo só para bater um papo com vocês mesmo. Talvez não tem pauta, não tem nada, né, Mas bem? essa parte do hospital, ele já tem uma energia por muita gente circular. Mesma coisa que você ir a um cemitério, num enterro, imagina, muitas pessoas ali que... Além dos desencarnados, os que já faleceram, você tem as pessoas que estão tristes pela ida do familiar, pelo familiar ter ido embora, entendeu? O parente, o amigo, então você já tem uma energia pesada. O hospital também, você tem muita gente doente, os familiares preocupados, já tem essa energia pesada da pessoa doente, né? Então, fica lá, tudo contaminado, e você se protegeu? Então, aí você... em outras situações, exatamente isso que o Arthur falou. Ninguém quer ir para o hospital nem para fazer um exame. Não mesmo. Ninguém quer ir. Então, tirando essas duas situações, que a gente ainda vai com tensão, o resto tudo é penoso, é dolorido, é doído, e a gente morre de medo.
tá certo? Verdade. Morre de medo de receber uma notícia ruim, de tentar fazer uma cirurgia, que mesmo que é pro seu bem lá, pro coraçãozinho ficar bom, a gente fica com a família, aí já faz o quê? Já afeta até o campo familiar. Porque se é marido, fica a esposa, fica os filhos, se é o vô, fica a netarrada toda, né? Todo mundo fica preocupado. Então, assim, já é... Então, só que isso eu tô falando de você, da sua família. Lembra de algum caso que você foi, que você viu, nossa, tinha 3, 4, 5, 8 pessoas da minha família apreensivo, porque o meu avôzinho, minha avózinha, ou meu pai, ou minha mãe estava adoecido. Agora, você já imaginou num hospital que tem ali centenas de apartamentos? Todo mundo gerando o quê? Uma egrégora igual à sua. De medo, de tensão, de consternação. A pessoa está ali, não é porque ela quer, certo? Mas ela tem que estar, e aí ele vai impregnando. Aí há os desencarnes. Então, existem os desencarnes. A gente está falando só agora do lado espiritual. Como o Arthur falou, existe milhares. Tem os médicos, os enfermeiros, a equipe de limpeza, tem outras situações também, não só para o pessoal não falar, mas é só em caso de hospital, de cemitério. Não, tem vários outros locais. Eu estou querendo falar um pouco de hospital para a pessoa mais entender como que funciona o que eu falo de cuidar, porque nós vivemos entre dois, sentimos, estamos atuando entre dois mundos. Ah, mas eu não morri, como é que eu estou no outro mundo? Quando você dorme, você está no outro mundo. Ponto, na outra dimensão. Então, o que acontece? Você gerou, a gente está naquela egrégora pesada, triste e de tensão. Isso é uma frequência. Lembra que lá no programa da Rádio Vibe Mundial, na Madrugada Astral, nós já falamos sobre a escala de Ágata. A escala do medo, a escala da ansiedade, tudo ali, tudo baixando, tudo te facilita para baixar, certo? Então, assim, como se proteger, como identificar? Temos ali também várias dicas, que hoje nós não vamos ficar dando dica de como você limpar, porque isso está até massivo. Você tem que cuidar. O que a gente quer que você crie é uma consciência que onde você vai, existe sim um campo que te interfere, como no hospital, já existe um campo, uma egrégora, como o Arthur falou, do cemitério. No cemitério acho que não vai ninguém por alegria. Absolutamente, gente, não existe. O hospital ainda tem aquela quebra, né? Depois você vai lá, fez uma cirurgia, quebrou a mão, saiu bem, ainda gera uma alegria, concorda? No cemitério não tem. Desculpa, se alguém tiver alguma situação alegre para ir no cemitério. Acho que nem o coveiro tá alegre. Tenho dó de coveiro, viu? Porque aquele ali... Profissão pesada, né, gente? Profissão tensa, Olha, né? Ele tem que ser... Então, assim, o que acontece? A gente não está aqui hoje para ensinar vocês como se cuidar. Porque isso já é o EIOU para você que está aqui ouvindo, vendo o nosso canal, escutando o que a gente vem trazendo, já está careca de saber que tem que cuidar espiritualmente. O que eu quero trazer para vocês são experiências, entendeu? Experiências de que entre dois mundos nós podemos agir do outro lado do mundo, não é, bem? Do lado espiritual tem que aprender a se cuidar, tem que aprender a se tratar, porque senão você fica pesado, como a gente já disse, né? Tem diversos outros locais, não somente, como eu estava dizendo, cemitério, só parte de hospitais. Agora, por exemplo, imagina você vai numa rua de comércio popular, por exemplo, que é tradicional em São Paulo, que você tem a região da 25 de Março, do Brás, essas regiões que tem um grande aglomerado de gente, shows que aglomeram muita gente, entendeu? Uma energia muito grande que circula dentro do local, entendeu? E acontece que se impregna no seu campo. Giovana, mas eu fui na 25, a gente conhece aqui, a gente está em São Paulo, a 25 de março, vamos lá no Brazão, maravilhoso. Chega em casa, gente, fez as compras. Né? Chega a casa, você pode duvidou. Foi porque eu andei. Não foi só porque você andou. Você foi sugado energeticamente. Exatamente. Por quê? E tanto existe gente boa como existe gente ruim. Nós temos o campo, somos antenas, interferência. Outro lugar que eu quero falar muito para vocês. Sem contar que tem lugares que tem adensamento energético. Alguns vão me crucificar. Outros vão entender. E outros que vão ouvir essa live talvez nem vão pisar. Nós vamos falar de energia de motéis. As energias de motéis são muito
muito pesadas. Nossa, Giovana, mas eu fui com meu esposo, com minha namorada, com meu noivo, num motel maravilhoso, lindo, tá? Quantas pessoas passaram lá, né? Com quantas intenções. Então, assim, você tá indo com boa intenção. O que aconteceu lá antes, todos os outros dias antes, né? Ficar com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta, é o momento de vocês dois, super legal, entendeu? Mas e o campo deste local? Quantas memórias estão ali? Lembrando que as paredes retêm a informação, né? Então, as memórias do ambiente, estão lá. Elas interferem em vocês. Então, pode ser lindo e maravilhoso? Pode ser lindo e maravilhoso. Não senti, saí de lá maravilhosamente, tá. Só que você saiu com certeza com uma energia a mais que não é a sua. Giovana, mas como que eu faço se eu gosto? Tem gente que gosta de ir em motel mesmo, porque é bonito, é diferente, sair do arroz com feijão do quarto, de dentro de casa. Limpa o ambiente. Como que eu vou sair limpando o motel, Giovana? Nós temos aqui, já te falei, né? Tem um spray, já foi falado. Tem pessoas que viajam muito. O comissário de bordo usa bastante os nossos produtos. Por quê? Porque ele vive em hotel, né? Hotel é a mesma coisa, tá, gente? Um pouco menos densificado. Pouquinho. Porque tem gente que às vezes vai pro hotel só porque tá a trabalho, vai, dorme, não sei o quê. Um motel não. Um motel você já vai com aquela intenção do lado sexual, e nós temos muitas entidades que trabalham com isso, que são o quê? Íncubos e súcubos. Se vocês nunca ouviram falar, vão pesquisar. No nosso canal já tem canal de íncubos e súcubos? Acho que a gente que a gente já tem tanto vídeo. Eu vou gravar, depois a gente grava um vídeo falando sobre isso. De novo, porque pode estar lá atrás, antigo, né? Atualizar um vídeo. Isso. Então, só que é um íncubo e um súcubus? Íncubos e súcubus são entidades realmente das trevas, que enquanto você está ali com a pessoa que você ama, achando que você está ali, sentindo o que você está sentindo, que a pessoa está sentindo pelo que você está sentindo, aí faz aquela loucura, aquela coisa legal assim, você entendeu? Eles estão drenando essa energia. Porque a energia sexual, ela é extremamente forte e potente. Por isso que existem tantos rituais, que a gente já falou algumas vezes, não aprofundamos, mas aqui na Rádio Equilíbrio temos a liberdade de aprofundar e falar assim, que existem muitos rituais feitos através do ato sexual. Então, isso prejudica o quê? Tudo, a sua evolução, a sua expansão, porque aí fica só sempre pensando no quê? No ato. Então, essas entidades, infelizmente, elas pairam, ficam, encrostam e ficam só esperando dar o bote em vocês quando vocês estão ali. É chegar com a boa intenção, é chegar e não beber o álcool para poder, sabe? O álcool é um portal, a gente já sabe disso, em várias culturas. Muito cuidado. Várias culturas se usa o álcool como um portal de acesso. Sim. Então, você chega num local desse, já vai beber, aí bebe o além, aí vem outras, quando você está usando outras coisas. E é sobre isso. Então, viver entre dois mundos não é fácil, porque nem todos os lugares que a gente vai está limpo energeticamente. Se você vai sempre, com certeza, o seu campo está sempre contaminado. Aí você não se limpa. Aí você vai para um ambiente desse. O que a gente tem que fazer nesses casos? Eu vou para um motel. Tá bom, eu vou para um motel, um lugar bonito, lindo, com piscina, com luzes, espelhos. Mas não, espelho tudo portal. Oh, meu Deus. Mas tá bom, você vai. Então você vai ter que sempre levar uma ancoragem, meu amor. Sempre se proteger, sempre fazer uma preparação do ambiente antes de você entrar. Eu vou você ensinar. Entra e prepara. Então, eu não ensinar nada. Então vamos lá, a pessoa está com dúvida. Giovana, o que eu vou fazer? Então, como que eu faço? Eu estou desesperado. Agora você botou medo. Explica para eles o que você vai. Eu vou ensinar uma coisa. Isso vale para hotéis, motéis, casa de quem você for, até na sua casa. Eu vou te ensinar uma blindagem para quando você estiver com a pessoa que você ama. Eu estou falando com a pessoa que ama, não adianta aquelas pessoas que vão para poder fazer orgias. Não adianta, porque a blindagem não vai funcionar. Eu estou falando do lado sexual, do sexo, aquele com amor, com respeito, porque esse também é vital. Este também muda. Ele cura ou adoece uma pessoa.
tá? Agora, isso daí é para quando você vai com a sua esposa, com o seu namorado, namorador, marido, com a namorada, independente, existe amor, existe aquele sentimento pela pessoa. É só nesse caso que vai funcionar, tá certo? Em outros casos, como já faz parte de coisas que tortuosas, que a turminha gosta, então já não adianta, vão ficar cada vez mais lá. É chover no molhado. Quanto tempo a gente tem ainda, Dani? Quanto tempo a gente tem ainda? Já foi uns 20 minutinhos, tá né? bom. Mais ou não, menos. A gente tem mais um pouquinho de bate-papo, só pra gente que a gente tá monitorando. E se a pessoa quiser aprender um pouco mais, Giovana, como se proteger, o que você passa para as pessoas? Eu vou ensinar, eu tô ensinando. Tu esqueceu, eu tô aqui, tô falando. Ela do nada se perde. Não, eu me perdi nada. Eu só fui ver pra ver se o que eu falo demais, todo mundo já me conhece. Então, assim, o que eu faço? Vamos lá. É uma blindagem, você vai... Quando você estiver com a pessoa que você entrar, você já vai pedir para o seu anjo, o seu guardião, independente da sua religião. Todos nós temos guardiões protetores. Nada interfira. Então, mente, pediu, aconteceu. Esteja a postos, porque eu vou para um local que não é o meu, que não está ancorado, que não está limpo, tá? Estou indo para um motel com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha noiva. Você vai pedir a proteção dos seus guardiões. Giovana, eu não sei quem são meus guardiões. Seu anjo da guarda e seu guardião e guardiã. Pronto. Autoriza que eles me protejam de tudo que é de ruim deste ambiente. Primeiro passo é esse, tá? Entrou dentro do ambiente, você já faz uma visualização de uma esfera violeta. Do chão, do teto ao chão. Imagina, enxerga tudo violeta, que a chama violeta vai limpando todo e qualquer tipo de miasma e memórias deste ambiente. É uma questão de 5 minutos e é decreto. Você vai falando, imagina a chama violeta, vamos limpando todo esse ambiente para que ele fique nocivo, que ele fique bem equilibrado. Passo 3. Quando você estiver com a pessoa lá dentro, quando você entrar com a mãozinha com a pessoa carregando no colo, sei lá, se de repente ficou noivo naquele dia, se está indo passar a noite num motel lindo, maravilhoso, que tem lindos motéis, não é para você deixar de ir, tá? Mas é para você se proteger, ter consciência de você estar indo com a pessoa certa para fazer um ato sagrado. Porque o sexo, o amor, ele é sagrado, tá? E vocês vão estar ali os dois consagrando. Então, o que acontece? Você, quando estiver com a pessoa entrando, provavelmente a pessoa já vai entender também um pouco de você. E eu espero que esteja de mãos dadas com você nesse posicionamento. Você já imagina uma esfera. Ó, a esfera no ambiente é violeta. A esfera em vocês dois vai ser rosa, cintilante, bem clarinho. Que é a ativação do amor puro, do amor crístico e do amor homem-mulher, sim, porque não é vergonha nenhuma amar, do amor homem com homem, amor mulher com mulher, desde que existe amor. O amor, ele não tem sexo, tá? Então, quando você vai fazer o sexo com amor com a pessoa que você ama, vá blindado. Vai pro hotel, vai pro motel, vai para outra casa, blinda. A sua casa, eu espero que já esteja um pouco mais limpa, energética, cuidada. Aí quando você for fazer amor com a pessoa que você ama no seu dia, na sua casa, blinda pelo menos com a esfera de luz rosa clarinha, cintilante, porque isso vai blindar vocês, tá certo? Porque o amor, quando a gente faz amor, ele também abre um portal, né, meu bem? Isso é bem importante, tá vendo, gente? Isso foi uma informação muito legal, isso é uma blindagem muito importante, que todos precisam manter isso. E tem diversas outras formas. Isso você pode também levar para o seu lar, você pode fazer isso toda noite antes de dormir. É muito importante sempre se blindar, lembrando que o seu campo energético, que é o conectado com o seu segundo corpo, que é o corpo etérico, né? Que é onde carrega toda a energia dos chakras. Enquanto você dorme, os seus 5 outros corpos saem para a viagem astral e o seu primeiro corpo, que é o físico, e o etérico fica na cama. O etérico carrega toda a energia dos chakras. Se você tem o chakra com problema,
eles vão acessar para drenar essa energia. Então você precisa se blindar, precisa se proteger para que você não seja atacado enquanto você dorme também. Quero que o Arthur explique isso, porque a gente fala o segundo corpo é o corpo astral. Tanto é que é o corpo que eu falo, eu chamo de corpo astral porque é mais fácil de vocês, inclusive foi assim que eu entendi melhor, tá, meu bem? Então, assim, quando você sonha, você tá lá normal nos sonhos. Você vê seus chakras? Não. Por quê? Aquilo que o Arthur falou, o segundo corpo, que é o perispírito, ele está com os chakras ali pertinho, junto com mantendo o seu corpo carne e osso como vivo. Se fosse um espelho nosso. Assim, sim, é a mesma coisa, são dois corpos bem parecidos, só que um ele é energético, é uma malha energética, e o outro é o físico que a gente pode tocar. E o corpo astral, que eu chamo de corpo astral, é o corpo que a gente sai, faz a viagem astral. Isso, que é a junção de todos os outros, né, corpos. Porque para minha cabeça foi melhor eu pensar desta forma. Porque eu saio do corpo, eu não faço viagem astral, tipo, eu vou deitar e vou fazer a viagem astral. Não. Eu faço espontâneo. Quando eu vejo, eu já estou lá, já aconteceu de eu chegar e sair do corpo espontaneamente. E assim, e tá naquela dimensão. E como que você identifica, que a gente falou muito que ia falar entre dois mundos, como que você identifica quando você consegue comandar o seu sonho? Quando você tá ali e fala, senão você tá naquele sonho aleatório, tá? Você está sendo ou manipulado, sugado por energias indiretas, que a gente pode bater um outro papo. Escreve aí o que você quer que a gente traga para vocês. Ou você vai fazer assim, eu vou entrar ali, vou pegar o celular, eu vou procurar tal coisa. Consciente, com a razão funcionando perfeitamente, sabe? Tipo, você tá vendo que tá correndo um perigo. E geralmente existem alguns ataques espirituais, tá? E aí você consegue dominar aquela situação. Então isso é um sonho lúcido, e isso também é uma viagem astral inconsciente. Você se desdobrou, teve consciência, fala, tô sonhando mesmo? Porque a gente fala, tô sonhando, tá tão real. Então, isso daí é quando você está tendo uma viagem astral espontânea, que você não fez aquela respiração, todo aquele procedimento, ou porque fez aquela meditação, aquela concentração para que você consiga sair mais consciente do corpo. Para que você consiga fechar o olho e sair consciente, é muito mais difícil logo de início, entendeu? Sim. Conforme você vai praticando muito mais a meditação, então você vai tendo muito mais velocidade para fazer essa saída consciente. Mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado, se proteger antes de sair, que lembrando, todos os lugares têm os seus guardiões, então tomar muito cuidado onde você quer ir, onde você quer conhecer, entendeu? Porque todos os lugares têm o seu guardião, ou guardiões, né? Tem quem toma conta, gente, todo lugar tem. Nós estamos aqui em 8 bilhões de seres humanos encarnados perambulando. Do lado astral tem vezes 3, vezes 4. Então, imagina, você sai do corpo, já tem 4 corpos ali te esperando. Aí na melhor das hipóteses... 4 espíritos, 4 entidades ali. Na melhor das hipóteses, eles vão te receber e falar assim, sai. Então, por isso que a gente fala, orar e vigiar sempre é bom. Quando você for dormir, se proteja, blinde a sua casa, proteja o seu lar. E quando você for dormir, faça uma oração. Giovana, eu não sei fazer oração. Eu gosto muito de falar Giovana, porque parece que eu escuto as pessoas falando aqui, assim, e muitos pacientes. Como que eu faço? É assim, estar mais atento, que você vive entre dois mundos. Isso, a gente tem tantas provas de milagres, de EQM, que existe vida após a morte. Gente, tem dúvida? Eu não tenho caso de EQM aqui, gostaria de trazer. Se você sabe o que é EQM, experiência de quase morte. Então, assim, mas tem canais maravilhosos que tem cada experiência surreal que você fala, meu Deus, se você está com dúvida, olha bem aqui para mim agora, se você está com dúvida que nós vivemos realmente entre dois mundos, que eu morro e viro pó, não tem mais nada. Gente, nós temos provas o suficiente aí que até a ciência não explica. Porque a ciência, ela é competente, adora uma ciência. Mas a ciência não explica a espiritualidade, esse universo maravilhoso, explica algumas coisas, mas não tudo. Por isso que tem milagres que médico fala assim, olha,
paciente recuperou, estava desenganado, mas, pô, depois de tantos, 20 anos, o cara lá em coma, o cara vai, não tem sequela nenhuma, o que é isso? Milagre. A ciência explica? Não explica. Então, se você quiser andar um pouquinho realmente e sair dessa matrix de controle que a gente tanto fala, procura, ouve um pouquinho aqui, Arthur, tá bom? Ouve um pouquinho da gente, vai para outros canais e fala, porra, a Giovana falou de EQM. Não é, bem? Vai buscar. Tem canais específicos só de EQM. Precisa ir muito longe. Legais, aqui no nosso país mesmo, tivemos Chico Xavier. Gente, Chico Xavier passou tantos desafios no início da mediunidade. Veja o filme do Chico. Veja o nosso Lar 1. Não vou falar do 2, mas o 1, ele te serve de algum aprendizado. Hoje a ciência já está provando algumas coisas, né? Por exemplo, a ciência já está provando que a cura por imposição das mãos funciona. Então, está provando que o médium tem uma glândula pineal diferente de uma pessoa que não é médium. Ativa quando a gente está num estado desse, que nem aqui. Aos poucos eles chegam lá. Por quê? Então, assim, existe provas concretas. Tá? Então, você está aqui é porque você está em busca de algo. Ou você encontrou a gente porque gostou da gente, está aqui, lindos, maravilhosos, conversando com vocês. Mas eu acho que vocês vieram aqui, não é nem para ver beleza, nem nada, ver piada, nem nada. É para procurar entender sobre o seu eu, o que nós somos, o que estamos fazendo aqui sobre este planeta. Tenho todas as respostas? Arthur tem todas as respostas? Não, é claro que não. É muito né? Mas um pouquinho que a gente puder dividir com vocês, nós vamos estar aqui trazendo, porque a gente traz pesquisas, nós trazemos um conteúdo que realmente, quando não é de pesquisa que trazemos as fontes, porque nós vivenciamos, nós temos casos, nem todos os casos que eu posso relatar da fonte, nome, porque são casos que eu atendo aqui na clínica. Não. Então são casos, não é, Arthur? Quando o Arthur vai fazer um reiki, ele vê chip implante, aí a pessoa às vezes nem sabe o que é um chip implante nos chakras, neste corpo que o reiki trata tanto, que a geometria trata tanto, entendeu? Mas a gente vê o quê? O principal é a melhora da pessoa. É a pessoa ter a consciência e mudar realmente de vida, de maneira de pensar, de agir, começar a buscar uma expansão. Então, assim, a gente procura trazer para vocês a verdade. A verdade não é só minha e do Arthur. Muitas coisas que a gente traz são verdades vividas pelas nossas experiências, de outros que nós estamos perto e de outros que a gente sabe que tem uma responsabilidade de trazer informações da antiguidade, como Anabel Sampaio, né? Adoro a Anabel porque é uma historiográfica egiptóloga com responsabilidade para trazer uma história que nós não aprendemos na escola, que nós não aprendemos no nosso livro sagrado, que seria a Bíblia. E já vou dar um spoiler, hein? Muitos deles virão aqui nesse canal para dar entrevista para a gente. Então, fique ligado. Nós temos imenso prazer em vir aqui bater um papo com vocês. A gente quer gravar mais vezes, porque senão fica só vindo o programa da rádio, e a gente fala assim, não, nós temos nosso estúdio aqui, eu sei que é bastante complicado, acerta aqui, tem dia que a gente quer fazer a live, apaga tudo que a gente fala. Na TV Astral é um pouco mais curto o nosso tempo, né? A gente tem 25 minutos, aqui a gente pode aprofundar um pouco mais o tema, então a gente pode trazer alguns entrevistados lá também da Vibe, que não deu para aprofundar tanto o tema pela questão do tempo, e a gente consegue aprofundar mais legal aqui. E aqui a gente quer fazer uns bate-papos um pouquinho maior, como hoje a gente está aqui falando com vocês, paramos tudo, viemos aqui e falamos assim, vamos mostrar o que é viver entre dois mundos. Por que eu quis trazer esse tema? Porque eu estou fazendo um workshop dele, tá? Para pouquíssimas pessoas, então você vai ter que entrar no WhatsApp, mandar, quero uma vaga, porque assim, são pouquíssimas vagas, gente. Quando eu falo pouquíssimo, que vai ser aqui na clínica, então, presta presencial. Atenção, você que quer aprender a se cuidar.
Então, ali eu vou passar o que é um pouquinho do que eu passei aqui, Viver Entre Dois Mundos, para você identificar. E fazendo um link lá atrás, já o Arthur vai passar o telefone, Sim. Fazendo um link ali atrás, quando eu falei para você, se você ainda tem dúvida, porque é normal, tenha dúvida. Quanto mais dúvida vocês tiverem, melhor. Mas vai atrás de esclarecer essas dúvidas e não ficar, tô com dúvida, não vou atrás de nada. Não, a dúvida ela é boa porque ela é uma interrogação. Então, de repente, faltou alguma informação aqui hoje? Claro que vai faltar, é óbvio que vai faltar. Que Viver Entre Dois Mundos é tão complexo, é tão, às vezes você fala assim... Precisaria ter horas, né? Ter horas falando. Então, assim, a gente vai ter horas falando. Mas o que eu falo, assim, várias cabeças, vários exemplos, vários... Sim. E, principalmente, eu posso trazer tudo isso aqui para vocês. Mas eu quero a sua experiência. Eu quero que você comece a observar que você vive entre dois mundos. Viu a história do Zé Arigó? Vai ver. Mas vai ver de verdade a história do Zé Arigó. Porque, assim, foi um médium fantástico, com uma história fantástica. Eu fui ver a entrevista do filho dele mais de uma hora, outro dia vi outra. Sabe, você ainda duvida que existe uma força maior que domina? E tentaram provar de diversas formas, né? Veio gente do mundo inteiro tentar provar que era charlatão e não deu certo. A pessoa no meio do percurso mudava de ideia e falava, olha, não tem como, isso é surreal, não tem como ser, não sei isso. Lembra a história do Chico? Vocês devem saber, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, mas dá tempo ainda de falar, porque aqui a gente, assim, não tem hora marcada, né? Tem uma história do Chico muito legal, que ele estava lá no centro dele, e aí chegou 2 repórteres para investigar ele, né? Tipo, foram lá um repórter e falou assim, nós vamos ver que esse cara é um charlatão. Chegou lá no meio de centenas de pessoas, porque o Chico, né, a gente fala de 10, 20, não, a gente fala de 100, 200 mil, né? Mais ou menos assim, que lotava lá o centro em Uberlândia. Eles chegaram lá para poder fazer a reportagem e chegou e pediu um autógrafo para o Chico do livro do Chico, que eles compraram um livro do Chico Xavier. Aí o Chico agradeceu, falou, meu filho, aquele jeito amoroso, porque o Chico, eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas conheço a obra, conheço o trabalho que ele deixou, né? Até o fim da vida, eu sempre acreditei no Chico. Aí o Chico foi daquele amor foi e autografou o livro. Daqui que eu vou autografou o livro. Eu não lembro o nome deles, mas na internet vocês acham, principalmente lá com o Geraldo Lemos Neto, que é um pupilo dele, que conta essa história, lá no Saber Espiritismo também, que é uma fonte pra gente de estudo, né? Aí ele autografou o livro para eles deram outro nome, tipo assim, eu sou o João e o outro era o Marcos, certo? Chico, eu sou o João e ele aqui meu amigo Marcos. Ficou tudo bem, João. Aí saíram de lá, tal, assinou o livro, saíram de lá, tá vendo? Ele não soube que a gente estava mentindo. E aí, quando eles chegaram no hotel, na casa deles, lá onde eles estavam, que eles foram ver. Então, né, meu bem? Chico tratou eles de João e Marcos, né? Hipoteticamente falando, que eu inventei um nome fictício, tá? Então, assim, vou inventar outro nome fictício que eu não lembro o nome dos repórteres. Isso. Aí era Fernando e Ricardo. Ele, então, Fernando, é com muito prazer que eu estou aqui. Viu, Ricardo, é com muito prazer que eu estou aqui. No livro escrito. Mas ele se apresentou como João, como Marcos. O Chico falou, quer ser chamado assim? Tudo bem. Então, para você ver, nós temos muitas provas que a gente vive entre dois mundos, sim, aqui no nosso próprio país. E o nosso país, nós brasileiros, eu não vou falar de política nem nada, eu vou falar, ame o nosso país. Nós somos um povo, sim, diferenciado. Nós somos um povo que sobrevive e vive. O brasileiro, ele se reinventa para viver. Então, você que está aí, acorda. Vivemos entre dois mundos e a gente está aqui sempre para poder ajudar. Acorda para você, tá bom? Então é isso. Deixa aqui meu beijo hoje e o Arthur vai passar, quem quiser ver o workshop Vivendo Entre Dois Mundos. Eu digo que é mais importante, ame o seu país, mas também ame o seu planeta, lembrando que o seu planeta é a sua casa,
é a extensão da sua casa, é o seu quintal. Uhum. Então, se você não cuida da sua casa, você não cuida nem de você mesmo, né? A gente Você está tá precisando de amor pelo Brasil, pelo próximo. E isso se estende quando a gente conseguir, Arthur, amar o nosso país mesmo, que ele é sagrado. O nosso país, gente, e eu não estou falando de bandeira. Nosso país vai ter um futuro imenso. Nosso país tem tudo. Nós poderíamos fechar as porteiras do mundo e sobreviver. O mundo não pode fechar as porteiras, porque sem o Brasil eles não sobrevivem. Então, se a gente começar a amar o nosso país, amar o nosso planeta, é uma extensão. Entendeu? Mas, em primeiro lugar, ame você, cuide de você. Aprenda a viver entre dois mundos, tá? Esse daqui, Terra, hoje, é passageiro. Mas ela nos acolheu com muito amor, com muito carinho. Tem lugares maravilhosos para a gente visitar neste país e neste planeta. Então, vamos viver em harmonia. É para isso, é por isso e é desta forma que a gente quer estar sempre aqui com vocês, tá bom? Obrigada, a gente tinha falado tchau, já vou falar outro tchau. Então, para você que está interessado no workshop da Giovana, o WhatsApp que ela falou é 11 94373 5451 para adquirir maiores informações. O nosso site é souterapia.com.br e o nosso Instagram é Souterapia Integrativa, tá bom, gente? Então, próximo vídeo a gente está aqui com mais informação. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.